Nos últimos dias, nós temos visto uma verdadeira avalanche de publicações e de protestos nas redes sociais por conta do tal do estupro culposo, que teria sido utilizado como argumento para a absolvição do acusado no processo em que a vítima Mariana Ferrer. Mas afinal de contas, o que é o tal do estupro culposo? Ele existe? Qual que é a pena prevista para ele? É sobre isso e sobre a figura da mulher no processo penal que eu quero conversar com vocês hoje. Primeiro, é importante esclarecer que em momento algum o Ministério Público ou o juiz, nas alegações finais e na sentença do processo da Mariana, constaram a expressão estupro culposo. Essa foi uma expressão criada pelos veículos de comunicação para explicar ao público em geral o que seria a tipicidade da conduta, que foi a tese levantada pelo Ministério Público nas alegações finais. Explicando, quando são colhidas todas as provas no processo, são ouvidas as testemunhas, são ouvidas a vítima ou acusado, são feitos os exames periciais pertinentes. Quando é concluída a instrução do processo, concluída a colheita de provas, o processo penal vai para o Ministério Público para que ele faça as alegações finais, ou seja, ele peça a absolvição ou a condenação do acusado, explicando o porquê da sua decisão. Após a manifestação dele, a manifestação da defesa, o processo vai para o juiz para que ele analise os argumentos, analise as provas e então faça a sentença daquele processo. Nas alegações finais, no caso do André e da Mariana, a tese levantada pelo Ministério Público foi a de atipicidade da conduta. Por quê? A denúncia foi feita pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Estupro de vulnerável seria, então, a conjunção carnal, ou seja, o ato sexual em si, a penetração, ou qualquer outro ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, contra pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não seja capaz de ter discernimento sobre os fatos, ou ainda contra a pessoa que por qualquer razão esteja incapacitada de resistir ou de manifestar a sua vontade em relação àquele ato. A hipótese do processo era que a Mariana, a vítima, tinha sido violentada sexualmente após ter sido dopada, por isso a denúncia por estupro de vulnerável, correto? Qual foi o raciocínio levantado pelo Ministério Público? Segundo ele, das provas colhidas no processo, ficou constatado que realmente houve o ato sexual, houve a conjunção carnal e que a vítima era virgem até então. Porém, para o Ministério Público, não ficou evidenciado, não houve indício de que a vítima estava aparentemente incapaz ou que o réu pudesse, por qualquer situação, saber que ela estava incapaz de oferecer resistência ou de manifestar um desejo contrário àquele ato. Explicando, tem as filmagens da Mariana subindo até o camarote, da Mariana saindo, dela caminhando e, segundo isso e o depoimento de algumas testemunhas, ela aparentava estar normal, ter bebido um pouco de bebida alcoólica, mas não aparentava estar dopada. Levando isso em consideração, existe a dúvida se aparentemente ela estava dopada, se o réu, o acusado, tinha condições de saber que ela estava incapaz, que ela estava dopada. Existindo a dúvida, aplica-se o princípio do indúbio pro réu, ou seja, existindo dúvida, absolve-se o réu, manifeste-se favoravelmente ao réu. Qual é a questão do estupro de vulnerável? A incapacidade da vítima, de resistir ao ato, de falar que não quer, é um núcleo central ali do crime. Não existe estupro se não era possível perceber que a vítima estava incapacitada. Sabendo da incapacidade da vítima, ele decide prosseguir com o ato para satisfazer a sua lascívia. Ou seja, eu sei que você está dopada, eu sei que você está incapaz, eu sei que você não quer e ainda assim eu continuo com o ato. Eu violo a sua dignidade sexual. O Ministério Público entendeu que não tinha como o André saber se ela estava incapaz, que ela estava dopada. Então, existindo essa dúvida, aparentemente não tendo como o réu saber, não existiu o dolo para a conduta. E não existe previsão legal para a punição pela prática de estupro na modalidade culposa. O que o promotor falou foi exatamente isso. Não nessas palavras, como eu expliquei antes, mas que não existe estupro culposo. Não tendo sido praticado o fato com dolo, não existe crime, porque não existe estupro
estupro culposo. Logo, ele pediu a absolvição do réu por conta da atipicidade da conduta, por conta da conduta dele não se coadunar, não se enquadrar no tipo penal do estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Pela questão de clamor social pela preservação da dignidade da vítima no processo que envolve crime sexual, pela questão de luta contra o machismo, é perfeitamente compreensível a utilização da terminologia estupro culposo, mas juridicamente falando, está totalmente errado. O que o promotor falou foi justamente isso. Não existe estupro na forma culposa, já que existe dúvida se o agente sabia que ela estava incapaz à hora do fato, não houve dolo na sua conduta, logo não houve crime. Caso vocês estejam lendo matérias a respeito desse caso na internet, em jornais, e se deparem com o termo erro de tipo, ele faz referência justamente a essa questão de, aparentemente, o acusado não ter como saber que a vítima estava incapaz, certo? Que não havia indícios, segundo a acusação e o juiz, de que teria como o acusado saber disso. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de o promotor ter mencionado que a vítima só manifestou oposição à prática do ato sexual após ele ter acontecido, ou seja, ela só falou que não queria depois que aconteceu. Mas quando você para pensar, é esperado que uma pessoa dopada não tenha condições de exprimir a sua vontade, correto? Novamente, ele se valeu do argumento de que não existia indícios que a vítima aparentemente estava incapaz. Oferecida a alegação final pelo Ministério Público, o processo foi para a defesa para eles também se manifestarem. Após isso, vai para o juiz para ele analisar os argumentos e ele fez a sentença. Na sentença, o juiz seguiu a linha de raciocínio do Ministério Público. Para ele, existiam duas versões no processo. A versão do André, das testemunhas e das demais provas colhidas, a versão da vítima e de sua mãe. Normalmente, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem uma força muito forte, porque normalmente são crimes velados, crimes que acontecem sem testemunhas. Na visão do juiz, nesse caso não seria possível a condenação com base na palavra da vítima, porque ela estava destoando, ela estava contrária às demais provas do processo. Então, o juiz também se valeu dessa argumentação de que existia dúvida se a vítima aparentemente estava incapaz e, portanto, se existiria como o réu saber que ela não queria aquele ato, que ela estava sob efeito de alguma substância que a deixava incapaz. Com esse raciocínio, o juiz aplicou o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, se favorece o réu, se absolve o réu, que foi o que aconteceu. Mas o juiz utilizou um fundamento legal diferente do Ministério Público. Ele fundamentou a sua absolvição no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Ou seja, o réu teria sido absolvido por falta de provas para sua condenação. A prova apresentada seria insuficiente. Foi liberada uma parte, vazou no caso, um trecho da audiência de instrução em que a Mariana foi ouvida. E nesse trecho dava para perceber uma postura agressiva por parte da defesa do acusado e uma postura inerte dos demais presentes. Eles não interviam para fazer cessar essa agressividade contra a vítima. Na data de hoje, 5 de novembro de 2020, foi liberada na íntegra a gravação de uma das audiências em que a Mariana foi ouvida. Mesmo assim, não muda muito a situação que havia sido demonstrada por aquele trecho. Primeiro eu quero destacar que é uma situação muito grave, porque as pessoas assistem e elas presumem que o processo que envolve crime sexual seja daquele jeito. E isso traz umas consequências muito nocivas. A vítima que já tinha medo de denunciar, de processar o acusado, agora ela vai ter muito mais medo, muito mais receio de dar prosseguimento a isso. Então eu queria esclarecer para vocês que aquela conduta por parte da defesa do réu, ela não é correta. E essa questão de a humilhação que a vítima sofreu ali, porque ela foi verdadeiramente humilhada. Devo dizer que eu nunca tinha visto uma cena tão grave assim, da vítima realmente ter sido humilhada e se deparar com o silêncio, se deparar com a inatividade das outras pessoas presentes no ato. Com
Contudo, essa questão de tentativa de desqualificação da vítima é muito comum, principalmente nos casos de violência doméstica e com certeza nos casos que envolvem crimes sexuais. Essa tentativa de colocar a vítima numa posição inferior, como se ela tivesse menos dignidade, como se ela estivesse realmente abaixo dos demais, ela é muito comum no processo penal. Absolutamente comum, infelizmente. Só que normalmente se observa em graus inferiores. Como assim? A vítima alegou estupro, mas e a roupa que ela estava usando? Ela já se insinuou para outros homens antes. Mas ela tinha bebido, ela estava bêbada, ela que veio até mim, ela me provocou. Olha aqui as fotos que essa menina posta, olha aqui as roupas que ela usa. A todo momento se tenta desqualificar a vítima para que a palavra dela não tenha tanta força. E isso, meus caros, é um reflexo do machismo. Óbvio, a mulher é atribuído o posto de subserviente. Desde cedo ela tem que lidar com uma figura ideal de como ela deve ser, como ela deve se portar, agir e até mesmo como ela deve aparentar, como deve ser a aparência física dela. Aparentemente não consta no cenário popular, na imagem que as pessoas têm do processo penal, o quão invasivo o processo penal é para a vítima quando se trata de crime sexual. A vítima ela vai ter que se submeter a um exame ginecológico invasivo, ela vai ter que repetir a história várias vezes, ela vai ter que lembrar da situação repetidamente, ela vai ter que descrever detalhadamente o que aconteceu com ela em mais de uma ocasião. E ainda quando ela chega na audiência de instrução, provavelmente ela vai ter que ouvir tentativas de desqualificação da sua pessoa. Vão falar que ela estava bêbada, que ela provocou o homem, ela que deu em cima, que ela estava usando roupa curta, que ela já ficou com vários homens, então ela é promíscua, então a probabilidade de ser estuprada é baixa, porque ela tem uma vida sexual ativa. Infelizmente, é esse o retrato que nós temos de como a figura da vítima é atacada em um processo penal sob a justificativa de estar sendo realizada a defesa do acusado. Isso é uma coisa que nós precisamos continuamente lutar para transformar. Acabar com essa ideia de que a legítima defesa da honra é argumento suficiente para justificar um homicídio, um feminicídio. Que a mulher fugir do padrão que se tem de mulher recatada, mulher conservadora, de uma mulher de respeito, seria justificativa para que ela sofra uma violência sexual. É por isso que nós lutamos diariamente para a reforma desse sistema, que a gente se especializa, que a gente busca na prática uma transformação social. Fica aqui registrado o meu respeito, a minha solidariedade e a admiração por mulheres que foram vítimas de violência sexual, tiveram seu corpo violado e ainda assim tiveram forças para prosseguir.